Você provavelmente se lembra do candidato Tiririca. Pior que tá, não fica. Ou talvez você se lembre do Guilherme Bouças, que dizia: chega de malas, vote em Bolsas. Se você não se lembra desse, talvez você se lembre da Dinha, que o slogan dizia: tudo pela Dinha. Ou talvez, e aí, só talvez mesmo, você se lembre de um candidato lá de Aracati, no Ceará, que dizia o seguinte: com a minha fé e as fezes de vocês, vou ganhar a eleição. Talvez você não se lembre de nenhum desses, e se você não lembrar, tudo bem, porque a partir de agora você dificilmente vai esquecer. Esse é um dos aspectos da comédia. Ela tem a capacidade de gerar memórias, e é por causa disso, entre outras coisas, que eu queria falar do uso da comédia na política e, mais especificamente, do uso da comédia em campanhas eleitorais. E a gente vai começar dando uma olhada mais geral no uso desse artifício no meio político e depois a gente vai ver um recorte mais particular, que é o uso dos memes no contexto eleitoral, usando como objeto de análise duas publicações da campanha do Ciro Gomes em 2018, quando ele concorreu à presidência. E, para começar, a gente vai usar o texto do Andrés Valdez Zepeda, do Centro Universitário de Ciências Econômico-Administrativas da Universidade de Guadalajara. O texto que ele escreveu se chama O Humor na Estratégia de Persuasão durante as Campanhas Eleitorais. Lembrando aqui que em todos os episódios, os links para os textos usados na construção do roteiro estão disponíveis na descrição do episódio. Muito bem, esse texto começa explicando que o humor ele faz parte da vida de todo mundo e é uma coisa muito característica do nosso jeito, né? Uma coisa muito típica do próprio ser humano mesmo e que foi compreendida ao longo do tempo de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, tem gente que vê o humor como uma arte que apareceu junto com as sociedades democráticas para criticar quem está no poder, e tem gente que vê o humor como a melhor forma possível de lidar com as dificuldades. Então o humor está sempre ali, né, como uma ferramenta tanto para fazer críticas ou como uma coisa ali para ajudar a gente a seguir em frente, tornando a vida mais leve, tornando a vida mais agradável. E na política, o humor está presente desde muito tempo atrás. Começando ali como uma forma de criticar governantes, e isso inclusive acabou fazendo com que muitos comediantes fossem perseguidos, e depois o humor virou também uma estratégia dos poderosos para distrair parte da população e evitar críticas ao poder. Então, personagens históricos ali como Esopo, Aristófanes, Luciano, são personagens que mostram como o humor era usado na antiguidade através de fábulas, comédias, sátiras. E hoje, o humor ele virou uma estratégia política para construir liderança e conseguir convencer, informar e também é uma forma de entreter. Nas campanhas eleitorais, o humor serve, então, para mexer com o sentimento dos eleitores, criar conexão com eles e fazer com que mudem o jeito de pensar e também até o jeito de agir. Então, no contexto da política, o humor tem funções como chamar a atenção, por exemplo, né, ajudando os políticos a ficarem mais visíveis para o eleitorado e também para a mídia. O humor também serve como persuasão, né, como uma forma de convencer, um jeito de influenciar o que as pessoas pensam e até também, como já disse, o jeito como as pessoas agem, ou ridicularizar os rivais. Serve para tirar sarro dos adversários, né, apontar ali alguma inconsistência, fazer alguma caricatura. Também serve para atrair empatia, né, porque o humor cria esse laço afetivo entre o eleitor e o candidato, ou em outro contexto, entre as lideranças e a população. Como eu disse no começo, o humor ajuda na memorização, então aumenta as chances das pessoas não esquecerem o que um político falou ou fez. Ajuda na ilustração de situações ou de ideias, né? Principalmente quando você usa uma metáfora na forma de uma piada, você consegue, com isso, exercitar a imaginação do eleitorado e transmitir melhor suas mensagens. Outra coisa importante é que o humor faz
com que você se destaque, né? Faz o político ficar mais marcante, porque a gente costuma lembrar mais de quem tem senso de humor. E mais uma vez, tem a ver com memória. E o clima fica menos pesado quando a gente tem bom humor, né? Então o humor ajuda a passar por perrengues ali durante as campanhas, por exemplo, e acaba sendo também um jeito de lidar com fracassos, com situações caóticas. E por último, o humor tem uma capacidade de aumentar sua influência eleitoral. Ele afeta diretamente as decisões de voto e a motivação política dos eleitores. Só que, para funcionar, tem que usar o humor na medida certa e tem que estar ali alinhado com o perfil do público-alvo. Usar o humor durante as campanhas eleitorais, então, pode ser uma estratégia efetiva de comunicação, ali, né, misturando piadas, anedotas, frases famosas e até também um pouco de ironia e sarcasmo para mexer com o jeito que os eleitores pensam e agem. A gente sabe que isso funciona super bem, porque na real, todo mundo está sempre lidando com problemas e com frustrações na vida. Então as pessoas acabam se abrindo naturalmente para qualquer momento de alegria, mesmo que seja rapidinho ali, né? Só uma risadinha mesmo. Então, essa é uma visão geral de como o humor pode ser usado e quais são os possíveis benefícios do humor. Agora, eu queria dar uma olhada em um caso um pouco mais específico, que é quando o humor assume o formato de memes, e isso a gente vai fazer através de um trabalho do Felipe Bonou Soares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Tayane Volcan, Federal de Pelotas. Eles escreveram um artigo onde analisaram ali como o humor é usado enquanto estratégia de propagação de mensagens políticas no Twitter, usando como objeto de análise duas publicações do Ciro Gomes no contexto das eleições presidenciais de 2018, quando ele era candidato. E por que o Ciro Gomes e por que essas duas publicações? Bom, a escolha dos autores pelo Ciro foi por conta da importância que a campanha dele deu para o marketing digital. Eles trabalharam muito para performar bem nesse meio, e enquanto aos posts, eles foram escolhidos simplesmente porque foram o que tiveram o maior número de compartilhamentos, ok? Então vamos lá. O texto se chama Memes Políticos, Humor e Eleições. O uso de memes como estratégia de propagação no Twitter. O link para esse texto, mais uma vez, e também para o texto anterior, estão na descrição desse episódio. E aí esse texto aqui começa trazendo a importância do contexto político que a gente viveu ali em 2018, que foi muito marcado pela prisão do Lula, né? E também o atentado contra o Bolsonaro, e como isso intensificou a formação de câmaras de eco, que são esses grupos fechados onde os usuários interagem só com aqueles que compartilham as mesmas visões que as deles. Esse conceito de câmara de eco é bem importante para esse trabalho, porque num contexto de campanha eleitoral, em que você precisa disputar os eleitores com outros candidatos, você precisa furar essas bolhas, ou seja, ir além dessas câmaras de eco e atingir mais do que um grupinho só. E é aí que entra o humor, e é aí que entram os memes, e é também aí que entram os retweets. Porque os retweets são uma peça fundamental para romper essas bolhas, justamente porque eles permitem que as mensagens circulem em grupos diferentes. E desse jeito, eles aumentam a possibilidade de que as mensagens atinjam novos grupos. E o humor, através dos memes, surge como essa estratégia de propagação muito eficaz. Essa estratégia que suaviza os debates controversos. Os memes, de forma geral, eles têm 3 características principais. A fidelidade, que são essas qualidades que permitem que um meme seja copiado. A fecundidade, que é o alcance e a velocidade de propagação de um meme. E a longevidade, que é quanto tempo um meme consegue permanecer em alta. Então essas características são as características gerais dos memes, né? Coisas que
todo meme tem. Já no contexto específico dos memes políticos, aí a gente pode classificar esses memes em 3 categorias diferentes. A gente tem os memes persuasivos, que são focados em propostas e apelos ideológicos. Os memes de ação popular, que são baseados em ações organizadas, e os memes de discussão pública, que são referências mais gerais sobre política e personagens. Então bora lá. O primeiro meme que eles pegaram para analisar explorava a imagem do Ciro como um símbolo sexual. O que rolou aqui foi o seguinte: a galera começou a postar foto, vídeo, tudo quanto era mídia, chamando o Ciro de crush, dizendo que o Ciro era o homem mais lindo do país, coisas desse tipo. E aí saiu uma matéria na UOL com o seguinte título: abre aspas, Ciro Sex Symbol. Meme confunde internautas que se apaixonam de verdade. Fecha aspas. E aí, o Ciro retweetou o post em que essa matéria era postada e colocou a seguinte legenda, abre aspas, o melhor do Brasil é o brasileiro, definitivamente. Fecha aspas. E aí, ele colocou também ali um emojizinho com risada e choro e tal. Esse retweet do Ciro alcançou quase 9.900 retweets e 37 mil likes, muito acima da média das publicações dele. O segundo meme era um retweet também. Era uma matéria postada pelo BuzzFeed do Brasil que tinha um vídeo em que uma repórter perguntava para o Ciro se durante uma entrevista que ele tinha dado, se ele tinha falado A, B ou C, ou se ele tinha falado a Beyoncé. É muito ruim ter que contar a história de um meme, né? Porque o meme é aquela coisa meio... Você tinha que estar lá para entender e tal. Mas enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. Aí o Ciro, mais uma vez, retweetou o post original. E nesse caso ele colocou a legenda, abre aspas, verdade seja dita. Fecha aspas. E no vídeo, quando a repórter faz essa pergunta para o Ciro, ele responde que o assunto era muito sério, que já tinha gerado muita polêmica, mas que para pôr um fim de vez nessa discussão, ele ia falar a verdade. E a verdade é que ele tinha dito Beyoncé mesmo. Bom, esse segundo meme teve ainda mais engajamento, né? 23 mil retweets e 70 mil likes. E os dois memes se enquadram como memes de discussão pública, tendo o humor como elemento central e uma replicabilidade alta. E os autores defendem que o sucesso dos dois memes se deve principalmente à capacidade de suavizar a mensagem política, tornando essa mensagem mais acessível e gerando maior engajamento, inclusive entre os apoiadores de outros candidatos. Aqui tem um ponto engraçado. Nesse meme da Beyoncé, teve um usuário ali do Twitter que comentou um outro meme que mostrava o corpo da Beyoncé com a cabeça do Ciro, e do lado o número 13. Ou seja, a onda em torno disso foi tão positiva que até os eleitores do Lula, ou do Haddad, né, que 2018 foi foda. Mas enfim, até eles queriam pegar carona e para isso interagiram positivamente com os conteúdos relacionados ao Ciro. Mas muito bem, o que os pesquisadores concluem analisando o desempenho desses memes no contexto da campanha? Bom, eles perceberam que a eficácia dos memes se dá por conta de 3 aspectos principais. Em primeiro lugar, o uso do humor para atenuar o debate político. Segundo, alta replicabilidade, permitindo diferentes versões e adaptações. Terceiro, capacidade de circular além das câmaras de eco tradicionais, alcançando públicos diversos. E o estudo conclui que memes humorísticos podem ser uma estratégia muito eficaz para aumentar a circulação de conteúdo político, especialmente por sua capacidade de suavizar mensagens controversas e gerar engajamento além das bolhas usuais de discussão. E a presença de apoiadores de outros candidatos interagindo ali positivamente com os memes do Ciro demonstra o potencial que essa estratégia tem para romper essas barreiras ideológicas nesses ambientes polarizados. Gente, eu fico por aqui. Leiam os artigos, se tiverem tempo, e deem muita risada por aí também. Beijo!